Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos ler no 2 Crônicas, no capítulo 26, o verso 16. Eu vou ser bem rápido, porque esse assunto aqui é um assunto que eu creio que muitos irmãos conhecem. A gente vai só refrescar a memória e ver o poder desse nosso Deus. Vamos à leitura, diz assim, aqui na minha tradução diz assim: mas, havendo-se já fortificado, é isso mesmo, está certinho, tá? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Podeis sentar, meus amados, podeis sentar e glorificar o nome do Senhor, se assim vocês sentirem. Aleluia! Bendito o nome do Senhor. Igreja, eu vou ser bem preciso aqui, bem rápido. Não vou demorar, mas eu quero deixar para os irmãos, baseado nesse texto aqui, alguns juízos repentinos que ocorreram com pessoas com relação ao templo, com relação à adoração a Deus, e até alguns utensílios da casa do Senhor. Algumas pessoas que quiseram se colocar no lugar que não era dele, em lugares errados, pensando que está fazendo muita coisa para Deus, e ao mesmo tempo transgredindo pela ignorância ou às vezes orgulho dos corações. Então vamos entender por esse texto que nós estamos lendo aqui, meus amados, que cada um de nós devemos ficar no lugar que Deus determinou para nós. Senão Deus não vai agradar. Amém, meus amados? Eu admiro demais assim a loucura desse homem. Deus havia abençoado tanto o rei Uzias. Esse homem expandiu, esse homem fez coisas extraordinárias. Deus abençoou de uma forma tremenda o rei Uzias. Mas daí, em vez dele louvar a Deus, agradecer o Senhor, o que subia era o orgulho no coração daquele homem. A altivez.
O orgulho começou a tomar conta do coração dele, a ponto de transgredir diante do Senhor. Agora, por ele ser o rei, ele não respeita mais a ordem da casa do Senhor. Parece que aquela autoridade dele, ele está considerando maior do que Deus. Amados, tudo que nós somos, o que Deus faz com a gente, a posição que você e eu, que nós alcançamos, o que alguém alcança, ela vem da mão do Senhor. Ninguém pode ultrapassar os limites, porque Deus não aceita. Minha irmã, Deus te abençoou, fica debaixo da ordem do Senhor. Meu irmão, Deus te exaltou, te abençoou, permaneça dentro da ordem do Todo-Poderoso. E Ele vai te abençoar muito mais. Olha que ousadia de um homem que conhecia a palavra de Deus, porque ele era conhecedor, e sabia que a quem Deus deu ordem para queimar incenso, eram os sacerdotes levitas. Outro homem, por maior que fosse, por grande que fosse, não teria essa ordem, essa autoridade, mas ele se sente grande, poderoso. Opa, eu sou o rei aqui, eu mando e desmando, dou vida a quem quero e mato quem quero, eu tenho poder até sobre o sacerdote. Eu vou ficar esperando o sacerdote queimar incenso? Sou eu mesmo que vou. E ele foi. Mas ali havia homens de Deus naquele lugar. Havia homens de Deus, como hoje ainda existe homens de Deus ainda e mulheres de Deus. Por mais que o mundo está corrompido, mas esta semente, ela nunca acaba. Sempre vai ter homens e mulheres que vão defender a verdade. Eu não diria defender a palavra, porque a palavra, ela por si mesma se defende. Mas a ordem da casa do Senhor compete a nós. Cabe a nós agir diante de pessoas rebeldes, seja quem for. O altar do Senhor, onde se anuncia a palavra, tem uma ordem para quem Deus deu a ordem. Não é porque é rei, não é porque tem dinheiro, não é porque é poderoso, não é porque sabe mais, não é porque... Não. A ordem é do Senhor. A ordem é do Senhor. Aí esse homem pega o incenso, ele pega e vai queimar incenso. O sacerdote Azarias chega na hora, e esse homem não era um covarde não, porque repreendeu o rei Uzias, no orgulho, na altivez que aquele homem estava, na petulância que aquele homem estava, tinha que ser um homem de sangue na veia. Meus amados irmãos, não era qualquer um que teria coragem de repreender aquele homem, mas o sacerdote chegou e repreendeu. Sai daí, rapaz. Parece que eu estou vendo. Sai daí, rapaz, por favor. Queimar incenso não compete a você. Quem te deu ordem, rei, para você queimar incenso? Quem te deu ordem para você ministrar aqui? Só falta estar escrito na Bíblia assim: você é rei, você manda no poder do Estado, você manda em outras áreas, mas aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa do Senhor. Mas o orgulho dele era tão grande que a Bíblia vai dizer que ele fica indignado, ele fica com raiva. Ô irmãos, o que tem de crentes, obreiros e até obreiras e obreiros, não é só membro não, que quando precisam ser chamados a atenção, eles viram uma fera, viram um leão. Uzias ficou indignado, o rei Uzias ficou bravo. Mas ali havia mais 80 sacerdotes, homens de Deus, além de ser servos do Senhor, eram homens valentes, porque Deus chama homens valentes. Aleluia. Não é valente para derramar sangue, não, valente para falar a verdade. Por isso que Deus não gosta daqueles obreiros que vê o pecado tomando conta do altar da igreja e ele, não vou falar, porque o irmão fica com raiva. Irmão, não é com falta de educação, mas com educação, fale a verdade.
Fale a verdade. De repente você está tirando uma alma do inferno, ajudando alguém a se salvar, para não acontecer coisa pior. Eu vou dizer para você, se aquele sacerdote não tivesse agido ali, aqui é eu que penso isso. Se estiver errado, os irmãos me perdoam. Mas eu creio que Deus ia mandar fogo e ele teria morto ali. Ele teria morrido ali, porque Deus não aceita, irmão, não aceita mesmo. Eu creio que Deus poupou a vida dele por causa da ação dos homens de Deus. Deus vai poupar a vida de muita gente por causa da ação desses homens, dessas mulheres que temem o nome do Senhor. Deus vai salvar o teu filho, talvez o teu filho, alguém da tua família que vive na rebeldia e não quer Deus, mas Deus vai salvar ele ou ela por causa da tua boa ação. Deus vai salvar algum casamento na família por causa da boa ação do meu irmão e da minha irmã. Creia nesta palavra. Creia nessa palavra. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele ficou com aquela ira, o sacerdote já começou a tirar ele dali, tirar ele à força. A lepra saiu na testa dele. Mas a Bíblia vai dizer que quando o próprio rei Uzias percebe que está leproso, parece que nem precisava mais ninguém tirar ele, que ele já está apressado para sair, porque o caso é sério. Com o dedo de Deus ninguém pode. Não adianta ninguém agir contra o poder do nosso Deus. Qual foi o resultado? Esse homem foi excluído da casa do Senhor. Não teve mais o direito de morar na casa que ele morava até então. Porque daí em diante ele foi morar numa casa separada e foi excluído da casa de Deus. Nunca mais entrou na casa do Senhor. Nunca mais entrou na casa do Senhor. Um homem que foi rei, que era rei, que foi abençoado por Deus, perdeu o privilégio que tinha por causa do orgulho. Ô meu irmão, ô minha irmã, igreja, não perca o que Deus te deu por causa de orgulho. Eu me lembro do versículo que Jesus disse lá em João, não estou lembrando agora onde está, mas alguém lembra quando Jesus falou para aqueles homens lá que disputavam com ele: como podeis vós crer, buscando honra que vem dos homens e não a honra que vem só de Deus? Quando a pessoa quer ser honrado pelos homens, ele cai, ele desaparece. Mas quando você busca honra que vem de Deus, alguém te despreza, mas você aparece na presença de Deus. Isso é verdade. Saiu leproso, foi morar numa casa separada, teve que o filho dele, o Jotão, não é isso, Jotão? Assumir as responsabilidades do rei, do reino. Então eu estava lendo esse texto e lembrando, eu lembrando assim, pelo menos eu tenho notado desde muito tempo já, 7 ocorrências de juízos repentinos, porque tem juízos que Deus deixa para depois, mas esses Deus agiu com rapidez, na hora. Tem coisa que Deus vai agir na hora. Não brinca que Deus vai agir na hora. E não tem esse negócio de vamos dizer, de escolha, privilégio de homem, não. Pode ser quem for, pode ser o filhinho do papai, pode ser o filho do pastor, pode ser a filha do pastor, pode ser a esposa, pode ser o próprio pastor, pode ser quem for. Se abusar das coisas de Deus, ele vai agir. Lembra de Nadab e Abiú? É Nadab e Abiú, né, meus irmãos? Esses homens eram filhos do sumo sacerdote. Pensa nisso. Numa visão humana, o privilégio estava com eles. Esses homens foram escolhidos por Deus. Eram escolhidos, mas não honraram o que Deus colocou na mão deles. Desrespeitaram. E a Bíblia vai dizer, Levítico capítulo 10, a Bíblia vai dizer que eles levaram fogo estranho para o altar.
Porque aquele fogo que ardia no altar, e que a Bíblia diz que não podia apagar, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não pode apagar, aquele fogo, ele veio do céu. Ele era fogo de Deus. Não é o fogo do isqueiro e do fósforo que a gente, ou do artifício, nem vocês não sabem o que é artifício. Pouca gente, nem vou falar que vocês não vão conhecer. Eu sou idoso, eu sei. Não, era o fogo que veio do céu. Entendeu, meus amados? Quando eles levam o fogo estranho, Deus manda fogo do céu e matam eles. Eu não vou ler o texto porque eu não quero demorar aqui, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor colocou na boca de Moisés a palavra, dizendo para o pai deles e para os irmãos dele: vocês não vão chorar, vocês não vão rasgar as vestes, vocês não vão sair da casa de Deus, porque senão o Senhor vai fazer coisa pior que ainda. Pensa agora, pensa comigo. O meu filho morre, está morto ali, e Deus fala: você nem toca, não sai do teu lugar, continua fazendo a minha obra. Estão entendendo, meus amados? Quem já leu, eu sei que a maioria já leram sobre Nadab e Abiú. Continua fazendo a minha obra. E Moisés chama 2 parentes dele lá e manda tirar eles fora, porque desrespeitou a ordem da casa de Deus. São juízos que eu estou falando aqui, repentino. Sei lá, e a Bíblia vai dizer que tem coisa que fica para depois. Será qual é pior? É esse repentino ou o que vem depois? Eu não sei. Tudo é ruim. Porque tem muita gente aí de boa, pensando que está tudo certo, mas naquele dia vai ter uma surpresa desagradável. Tudo escondido, ninguém está sabendo de nada, mas naquele dia o fogo vai mostrar a obra de cada um. Outro juízo repentino é Coré, Datã e Abirão. Eu admiro esse texto pelo seguinte: aqueles homens eram dos príncipes escolhidos, pastor Valdeci. A Bíblia vai dizer que eles estavam contados com os homens de posição da assembleia, dos escolhidos. Levantou o calcanhar contra Moisés e Arão, contra a obra de Deus. Vocês sabem o que aconteceu. Resumindo, a terra abriu, irmãos. A terra abriu e engoliu eles vivos. A terra sepultou eles vivos. A Bíblia diz que o povo saiu correndo com medo do clamor deles, porque a terra vai abrindo e eles vão descendo. Eu creio que deu tempo muita gente perceber aquela terra afundando, descendo, e eles gritando, e os que estavam de fora, que não iam ser castigados, olhando e não tinha que fazer nada, não podia fazer nada, gritando com medo, e a terra descendo, e eles se afundando, porque levantou contra a ordem do Senhor. Vou dizer uma coisa para vocês: quem vai levantar contra nós, muitas vezes, não são os de fora, não são os de fora, não. Quem vai levantar contra nós, muitas vezes, são aqueles que são escolhidos, entre aspas, come no prato com a gente, dá um tapinha nas nossas costas, diz que é amigo na frente, é amigo da obra na frente da liderança, é amigo da obra, mas quando sai lá fora, faz tudo o contrário. Faz tudo o contrário. Eu estou vendo vocês tudo caladinho aí. Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, tudo caladinho. Mas esta é a palavra que o Senhor está dando aqui nesta tarde. A mão de Deus está em nosso favor, quando nós adorar o Senhor e obedecer a palavra. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Foram juízos assim, rápido. 250 homens com incensário na mão foram torrados, queimados pela desobediência. Aí vem uma desobediência dos filhos de
sacerdote Eli. E aquela luta toda, depois chegou o ponto deles enfrentar a guerra e os filisteus tomam a arca. Eu não sei se eu entendo esse texto, mas eu fico pensando, os filisteus, o que o filisteu tem a ver com a arca de Deus? O que o idólatra, aquele que adora ídolo, aquele que não crê no Deus vivo, aqueles que atribuem o poder de Deus aos ídolos, o que eles têm a ver com Deus poderoso? E eles tomam a arca do Senhor e colocam onde? Na casa do Deus Dagom. O Senhor não vai gostar disso. E o Senhor castigou eles com doenças. E muitas doenças. Eles perderam a paz. Acabou. O Dagom caído, o Dagom de mãos cortadas. Porque Deus é só o nosso Deus, irmãos. Em seguida, aleluia. Em seguida eles, eu estou passando aqui bem rápido. Eles mandam a arca, depois de ser castigado, viu que a coisa não estava boa. Eles não são dignos de ter a presença de Deus. Eles mandam a arca lá para Bet-Semes, é isso mesmo? E lá os homens de Bet-Semes também, que não são dignos de ver a presença de Deus, olha lá dentro da arca. Mas o que tem a ver olhar para dentro da arca? Aleluia. Vai pensando aí. Só que Deus, por causa disso, matou dentre eles quantos homens? 50.070 homens. Aleluia. É porque Deus faz acepção? Não, é porque o Senhor é santo, santo, santo. Santo. Para mim não perder tempo aqui, não demorar muito, irmãos. Outra coisa, outro juízo repentino que me chama a atenção foi Uzá. Uzá, se eu não estou enganado, ele é filho de Aminadab. Ele também é levita. Mas ele não tinha o cargo de tocar ali naquela arca. Sabe aquele obreiro que é apressadinho, o pastor não faz, mas eu vou fazer? Quem tinha que fazer não faz, então eu vou pôr minha mão e fazer? Isso é perigoso. Isso é perigoso. Sabe aquela pessoa que o pastor não está fazendo, eu vou fazer? Às vezes até algumas irmãs, o pastor é frio demais, não faz, eu vou fazer. Não põe tua mão, não. Não põe a tua mão, não, meu irmão. Espera. Eu vejo esse Uzá como um bom obreiro em certo ponto, entre aspas, um moço laborioso, pronto para ajudar. Ele não gosta de ver nada errado. Ele é muito afoito, ele é corajoso. Ele já vai pondo a mão no lugar que não era para ele pôr a mão. Mas realmente, parece que ele tinha até motivo, igreja. Presta atenção, parece que Uzá tinha motivo. Porque o carro que estava levando a arca, pendeu os bois e fez a arca pender. Ia cair. Davi já começou errado ali, porque a arca, pela ordem da palavra, é para ser carregada nos ombros dos sacerdotes, com os varais nas costas. Mas sabe aquele obreiro, aquela igreja que quer fazer tudo novo, tudo bonitinho, tudo enfeitadinho, arrumou um carro novo, arrumou bois para levar a arca. Eu estou até vendo hoje em muitos movimentos, se nós não tiver cuidado, nós vamos entrando por esse caminho. Inovações, pastor, colocando a arca nos carros novos, e aí todo mundo acha que é uma beleza. Irmão, vamos ter cuidado, meus amados. Parece que nós estamos ficando cegos. Vamos abrir nossos olhos. A arca é para ser carregada no ombro do obreiro. É no ombro do obreiro. Não é no carro novo, não. E vai levando, eu imagino aquela festa, aquele barulho. E a Bíblia vai dizer que era uma festa. Mas o carro, os bois tropeçaram, alguma coisa aconteceu. O carro vai tombando e Uzá, aquele obreiro afoito. Ninguém pôs a mão, eu vou cuidar. Irmão, você cuida do que cabe a você.
Senão você vira um Uzias da vida. Quem mandou usar tocar a mão? Não era para ele tocar a mão. Quem sabe tem muitos irmãos que não permanecem na obra, porque ele quer pôr a mão onde não é para ele pôr a mão. E usar aquele homem afoito, aquele obreiro ativo, pôs a mão. Deus matou ele na hora. Matou na hora. Igreja, tem coisa, meus amados, que a gente pensa que está fazendo certo, está fazendo errado. Tem coisa que você quer agir, consertar, resolver, mas não é para você resolver. Tem outra pessoa para resolver. E aí você vai falar assim, mas ele não resolveu. Mas deixa ele Deus. Deixa ele Deus. Eu me lembro de Davi perseguido por Saul. O homem estava na mão dele por algumas vezes. Saul queria matar ele. Ele está fugindo do homem. Mas Davi sabe que Saul foi ungido por Deus. Muito embora um pedido dos homens, mas foi Deus que levantou ele como rei. Davi pensa, eu não vou derramar o sangue do ungido do Senhor. Parece que ele diz assim, embora ele quer me matar, mas eu não vou matar ele. E Deus prosperou Davi. Eu olho o fim do rei Saul. O próprio Deus agiu. Não põe a tua mão aonde não te cabe. Irmãs, seja laboriosa, ajuda no que tiver no teu alcance, se puder fazer, mas não põe a mão onde não te pertence. Essa área não é sua, meu irmão. Essa área não é tua, minha irmã. Aleluia. Terrível. Uzá morreu. Aí nós vamos lembrar de outro. Eu já falei do rei Uzias. E o último aqui é o rei Belsazar, que foi um juízo repentino também. O pai dele, Nabucodonosor, havia levado os utensílios sagrados da casa de Deus para a Babilônia. E agora esse rei novo, ele nas suas festas de orgia, festa de bebedeira. Entendeu? Ele agora, depois que já tinha provado o vinho, já estava, eu imagino, já meio bêbado. Igual o pessoal fala lá fora, zoado. Já como? De fogo. Já de fogo. Ele agora manda pedir, ele pede os utensílios da casa de Deus, do templo da casa de Deus, que foram trazidos de Babilônia, de Jerusalém. Aí ele bebe bebida junto com as mulheres, com as prostitutas, nos copos, e muita coisa ele usou das coisas de Deus. Deus irou na hora. Deus castigou na hora, deu o recado para ele na hora. Estão ali naquela festa, de repente, quando ele olha do lado da parede assim, aparece uma mão. Você já pensou? Pensa comigo, nós estamos aqui, já pensou aparecer uma mãozona aí na parede escrevendo alguma coisa? Já pararam, meus irmãos? Ou a gente lê como se o coração fosse de bronze? Porque a Bíblia tem coisas que a gente lê, você chora lendo sozinho. Aquela mão escrevendo aquelas palavras, ele ficou louco. Mandou chamar os sábios, ninguém discernia, mandou chamar Daniel. Daniel deu o discernimento para ele. Olha, o teu reino está acabado. E você vai morrer. Foi poucos dias, ele morreu. Esse Deus que eu estou falando aqui é o Deus que você serve, é, meu irmão? É o Deus que nós servimos? Então é esse Deus que eu estou apresentando aqui, é o meu Deus, é o nosso Deus. Cheio de misericórdia, cheio de amor, mas ele é reto. Não se deixa escarnecer. E eu não prego isso aqui para mostrar que a gente é perfeito. Não, todos nós temos nossas necessidades e falhas, mas devemos temer a Deus. Jesus é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Mas membro é membro, não é prótese não. Tem muita prótese por aí.
Tem cada prótese bem feita que você nem ensina. Você olhando assim, tem umas que são mal feitas, mas tem umas que são bem feitinhas. Você olha, parece que é. Mas a prótese, por bem feita que ela seja, a circulação do sangue não passa por ela. Não tem oxigênio ali. É bonita, mas não recebe as alimentações que vêm de lá. Aleluia. Você é membro ou é prótese? Nós queremos ser membro de verdade, ligado na cabeça, que é Cristo Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou encerrar aqui, mas escuta uma coisa, igreja amada. Eu sempre prego ali, mostrar, falo para os irmãos, dá uma olhada na realidade da visão espiritual. Você dá uma olhada assim, ouvindo alguém, eu sei que todo mundo gosta de ouvir, esses pregadores da mídia, se eles estão pregando sobre salvação. A fama está, você fala o nome de alguns deles, todo mundo conhece. Mas ultimamente esse povo não batiza uma alma, porque eles pregam uma mensagem totalmente diferente. Eu aconselho você que prega a palavra hoje. Quem sou eu para aconselhar, né, irmão? Mas eu vou dar o meu parecer para você, e eu creio que Deus está comigo. Procura pregar na tua congregação a mensagem de salvação. Não se preocupa com palavra bonita, com mensagem para chamar a atenção de ninguém, mas é para chamar a atenção do pecador. Mostrar para eles que Jesus é o Salvador. Eu estou lendo o livro de Oséias e eu vi ali. Aí olhando em outras passagens, o povo de Israel naquele tempo atribuía a chuva, quando chovia bem, que produzia muito, a lavoura produzia bastante, as grandes colheitas, fertilidade dos animais, eles atribuíam a Baal, ao Deus da fertilidade. Em vez de adorar a Deus, dizer que era Deus, reconhecer que é o Deus provedor, eles atribuíam aos ídolos. E a gente lê aquilo e diz assim, meu Deus, que povo louco. Então então escuta, você acha que era pior do que hoje? Eu vou dizer para vocês que hoje está pior, e muita gente não acredita. Nós temos no meio da sociedade, no mundo, um grupo de cristãos, cristão entre aspas, cristão que é cristão, mas adora ídolo e tal, entendeu? Que tudo que Deus faz, eles atribuem a um ídolo. Tem o protetor da garganta, não vou falar o nome aqui não, para ninguém é bobo aqui, todo mundo conhece. Tem o ídolo deles que é o protetor da garganta, qualquer coisa na garganta já chama pelo nome dele. Tem o protetor do motorista, é o protetor do motorista, livrou do acidente, foi o santo fulano de tal. Tem o protetor dos olhos, está com o olho doente, eles têm o protetor do olho, ele atribui a cura do olho àquele ídolo. Protetor do casamento, tudo é eles. Restaura casamento, protetor da mulher grávida, protetor da cabeça, protetor do pé. Eu poderia citar o nome um por um aqui, mas não vou citar não. E aí a gente fica lendo o Velho Testamento e falando que Israel era terrível, porque atribuía a fartura, a fertilidade dos animais aos ídolos. Hoje, muitos cristãos que dizem que creem em Cristo Jesus, eles não atribuem as bênçãos recebidas ao próprio Jesus. Cada bênção tem um ídolo que eles atribuem. Mas você e eu, ou eu e a minha casa, vamos falar como falou o Josué, né? Serviremos ao Senhor. Vamos servir o Senhor. Aleluia! Bendito o nome de Jesus. Esta é a palavra que o Senhor me deu aqui nesta tarde.